Acabou para Bolsonaro. O ex-presidente, que ainda alimentava esperanças de recuperar sua liberdade política e voltar ao centro do jogo eleitoral, agora enfrenta talvez o momento mais delicado de toda a sua trajetória. E não para por aí. O sonho do PL de voltar ao poder também começa a ficar cada vez mais distante, justamente no ponto que mais sustentava a narrativa bolsonarista durante anos, o discurso anticorrupção. Porque quanto mais os bastidores aparecem, mais a imagem da nova política vai desmoronando diante dos olhos da população. E hoje o vídeo está extremamente pesado. Nós vamos mostrar como alianças envolvendo figuras cercadas de investigações estão expondo contradições profundas dentro do grupo político de Bolsonaro. Também vamos analisar o vídeo que deixou muita gente chocada ao mostrar um Bolsonaro abatido e pressionado diante da possibilidade real de voltar ao regime fechado. E não para por aí. Vamos entrar em um debate que está revoltando milhões de brasileiros. Por que no Brasil corrupção gigantesca parece nunca derrubar políticos poderosos, enquanto outros casos geram destruição política imediata? Mas antes de continuar, eu preciso fazer um pedido muito importante. Talvez você nunca mais veja esse canal aparecendo para você. Então aproveita agora para deixar o like, se inscrever e ativar o sino das notificações. Porque muita coisa importante está acontecendo nos bastidores da política brasileira, e boa parte disso simplesmente não recebe o destaque que deveria. Aqui nós vamos continuar trazendo análises, bastidores e informações que muita gente prefere ignorar. E vamos começar justamente pelaquilo que talvez seja a maior contradição da direita brasileira atualmente. Durante anos, Bolsonaro e seus aliados construíram uma narrativa baseada no combate à corrupção. Discursos inflamados. Ataques constantes aos adversários. Frases sobre moralidade, honestidade e a fim da velha política. Mas agora os próprios bastidores começam a revelar algo muito diferente daquilo que foi vendido ao eleitorado. Segundo informações divulgadas recentemente, aliados de Flávio Bolsonaro já estariam articulando movimentos políticos envolvendo Ciro Nogueira, justamente um nome que aparece ligado a investigações envolvendo o escândalo Master. E foi aí que as redes sociais explodiram. Porque imediatamente milhares de pessoas começaram a questionar. Como um grupo político que dizia combater corrupção a qualquer custo mantém alianças tão próximas com figuras envolvidas em investigações e polêmicas? A crítica pegou pesado principalmente porque a direita sempre tentou vender a ideia de superioridade moral absoluta. Como se existissem dois grupos no Brasil. Os honestos a de um lado. E os corruptos a do outro. Mas agora muita gente começa a perceber que a realidade política talvez seja muito mais parecida do que imaginavam. Porque no fim das contas, Brasília continua funcionando na lógica das alianças convenientes, dos acordos estratégicos e da sobrevivência política. E isso começou a decepcionar até antigos apoiadores. Nas redes sociais, vários comentários começaram a surgir dizendo: então era tudo teatro? A velha política nunca acabou? Mudaram os personagens, mas o sistema continua igual? E sinceramente, essa sensação começou a crescer de forma muito forte nos últimos meses. Porque quanto mais investigações aparecem, mais figuras contraditórias surgem próximas do núcleo bolsonarista. Enquanto isso, outro episódio aumentou ainda mais a tensão entre apoiadores de Bolsonaro. Um vídeo mostrando o ex-presidente bastante abatido diante da possibilidade de voltar ao regime fechado começou a circular fortemente nas redes sociais e causou enorme repercussão política. A imagem chamou a atenção até de antigos aliados. Porque Bolsonaro sempre cultivou uma postura de enfrentamento, confiança e resistência absoluta diante das investigações. Mas agora o cenário parece muito mais delicado. O cerco jurídico aumentou. A pressão política cresceu.
E o medo começou a ficar visível. Aliados próximos já demonstram preocupação crescente com o avanço dos processos e com as consequências futuras envolvendo o ex-presidente. Enquanto isso, adversários políticos afirmam que Bolsonaro finalmente começa a enfrentar o peso das próprias decisões tomadas ao longo dos últimos anos. Nisso aí tá o desespero do Bolsonaro, porque ele sabe lá que esse pessoal todo da imprensa estava mentindo, e ele sabe que a dosimetria vai ser enterrada e ele sabe que ele vai voltar para a jaula. Bolsonaro tinha ali a esperança de que, com a lei da dosimetria, ainda tem uma esperança pequena, né? Mas com a lei da dosimetria valendo, que ele possa não voltar para a jaula, que ele possa, vou diminuir aqui minha pena, aí eu diminuo minha pena de 27 para 24, alguns dizem 22 anos de jaula, aí ele tenta usar ali algum argumento para diminuir ainda mais e para falar, não, já cumpri parte da pena, eu posso agora ficar em prisão domiciliar, abre aspas, humanitária, segundo aí a imprensa. E sinceramente, independentemente da posição política de cada pessoa, se existe uma mudança muito clara acontecendo. A sensação de invencibilidade política que Bolsonaro transmitia no passado já não parece mais a mesma. E talvez seja justamente isso que esteja assustando tantos setores importantes da direita brasileira. Porque o bolsonarismo sempre girou em torno da figura de Bolsonaro. Sem Bolsonaro forte politicamente, todo o projeto começa a balançar. E é exatamente aí que entra outro problema gigantesco para o PL. Porque enquanto a imagem do ex-presidente sofre desgaste jurídico, o discurso anticorrupção do partido também começa a ruir diante das próprias contradições internas. E isso pode ser devastador eleitoralmente. Principalmente porque uma parte enorme do eleitorado bolsonarista entrou nesse movimento justamente acreditando que estava combatendo aquilo que chamavam de a velha política. Mas agora muitos começam a enxergar acordos, alianças e práticas extremamente parecidas com tudo aquilo que criticavam anteriormente. E o terceiro assunto do vídeo talvez seja um dos mais revoltantes de todos. Porque no Brasil parece existir uma sensação permanente de que corrupção bilionária, escândalos gigantescos e suspeitas gravíssimas raramente derrubam políticos importantes. Mas dependendo da situação, uma briga de rua pode destruir completamente uma carreira política. O caso envolvendo um deputado que agora enfrenta risco de cassação após uma confusão física reacendeu uma discussão gigantesca nas redes sociais. Milhões de brasileiros começaram a perguntar: por que escândalos financeiros enormes parecem nunca gerar consequências proporcionais? Enquanto outros casos recebem punições extremamente rápidas. O debate explodiu. De um lado, pessoas afirmam que figuras públicas precisam responder duramente por qualquer tipo de violência. Do outro, muitos brasileiros demonstram revolta ao comparar isso com a aparente impunidade em casos de corrupção, desvios e escândalos financeiros que atravessam décadas. E talvez seja justamente essa sensação de desigualdade que esteja destruindo a confiança da população na política brasileira. Porque o cidadão comum olha para Brasília, vê denúncias gigantescas surgindo o tempo inteiro, vê alianças contraditórias acontecendo nos bastidores, e começa a acreditar que quase ninguém realmente representa a mudança de verdade. Enquanto isso, direita e esquerda continuam transformando tudo em guerra ideológica nas redes sociais. Mas os problemas reais continuam praticamente os mesmos: corrupção, violência, crise econômica, desconfiança nas instituições, e uma população cada vez mais cansada de narrativas políticas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O discurso anticorrupção da direita perdeu força? As alianças políticas atuais mostram hipocrisia? Bolsonaro realmente vive o momento mais difícil da sua trajetória? E no Brasil existe punição seletiva dependendo de quem está envolvido? Comentem aqui embaixo porque o debate hoje promete pegar fogo. E claro, deixa o like.
Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações porque os próximos capítulos da política brasileira prometem ser ainda mais explosivos. Hoje, essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca caçou ninguém. E eu, coincidentemente, o que denunciei a corrupção, fui caçado. O Estado, ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais, e só Ele sabe da nossa. Para concluir. Deus é mais, deputada, e só Ele é que pode escrever de fato a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.